uma Bíblia, eu quero convidar que você possa abrir a sua Bíblia no Evangelho de Lucas, capítulo 18, a partir do versículo 35. Lucas 18, 35. Glória a Deus. Lucas, capítulo 18, a partir do versículo 35. Diz assim: Aconteceu que, ao aproximar-se ele de Jericó, estava um cego assentado à beira do caminho, pedindo esmolas. E, ouvindo o tropel da multidão que passava, perguntou o que era aquilo. Anunciaram-lhe que passava Jesus, o Nazareno. Então, ele clamou: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E os que iam na frente o repreendiam para que se calasse. Ele, porém, cada vez gritava mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Então parou Jesus e mandou que lhe o trouxessem. E, tendo ele chegado, perguntou-lhe: Queres que te faça? Respondeu ele: Senhor, que eu torne a ver. Então Jesus lhe disse: Recupera a sua vista, a tua fé te salvou. Imediatamente tornou a ver e seguia-o, glorificando a Deus. Também todo o povo, vendo isso, dava louvores a Deus. Aleluia por essa palavra. O texto lido vai relatar mais um dos milagres de Jesus. Porém, esse texto não é só sobre os milagres de Jesus. Não é só sobre a cura e restauração de um homem cego, de um homem improvável. Mas esse texto também é sobre Jesus. Sobre o seu amor, sobre as suas misericórdias, sobre a sua compaixão e sobre o Deus de oportunidades. E é isso. O Deus de oportunidades que operou ontem, ele continua a operar. Porque Jesus é o mesmo e ele não mudou. A Bíblia vai dizer que o Senhor não muda. Em Deus não há sombra de variação. É isso que diz a palavra do Senhor. E quem era este homem que a Bíblia relata? A Bíblia vai dizer que ele era um homem cego. Ou seja, ele era conhecido pela sua deficiência. Um homem cego e também que não tinha nome. Por quê? Porque Marcos vai dizer que o nome desse homem era Bartimeu, que quer dizer filho de Timeu. Ou seja, nem nome próprio esse homem tinha. Ele não se chamava João, ele não se chamava Marcos, ele não se chamava Mateus. Então, além de cego, ele não tinha uma identidade. Imagine você não ter uma certidão de nascimento, não ter um RG, não ter um CPF. Você seria privado de entrar e sair de qualquer lugar. Você nem seria contado como cidadão. Então era essa a condição desse homem. Ele era cego, repetindo, sem identidade. E o texto vai dizer, no versículo 35, que ele ainda estava à beira do caminho pedindo esmola. Ou seja, esse homem vivia em uma condição de vergonha, de dor, de tristeza. E quando a Bíblia diz que ele estava em uma condição de assentado, fala sobre uma pessoa que estava paralisada, uma pessoa que via todo mundo, que ouvia todo mundo passar, que ouvia todo mundo desenvolver, e ele continuava ali sentado, prostrado. Todas as vezes que a Bíblia fala sobre a pessoa estar em uma condição de sentado, é porque a pessoa precisa se levantar. A exemplo disso, Ana vivia em uma condição prostrada. Ana vivia chorando em amargura por causa da provocação de Penina. Mas quando ela se levantou, o milagre aconteceu. Quando Ana se levantou, Samuel nasceu. Então esse homem vivia prostrado, sem expectativas de vida. Então, além dele carregar todos os adjetivos de ser cego, sem identidade e viver prostrado, o texto diz que ele era ainda cego de Jericó. Todos nós sabemos que Jericó, ela foi uma das cidades que foi conquistada por Josué
e o exército de Israel. Lá no livro de Josué, capítulo 6, 26, a Bíblia vai dizer que Josué, ao conquistar essa terra, amaldiçoou. Então, além desses adjetivos que ele carregava, esses adjetivos negativos, ele vivia uma terra amaldiçoada. Então, para este homem não havia esperança. Para esse homem, a vida dele estava no fim. Se eu fosse resumir aqui e dizer, eu poderia dizer que ele estava no fundo do poço. Mas no versículo 35 da minha Bíblia, o texto diz que aproximando-se ele de Jericó. Quem foi que estava se aproximando? Jesus Cristo, o Nazareno, aquele que Pedro recebeu a revelação do céu: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então foi esse homem que estava passando, que estava chegando para mudar a história daquele cego, para mudar a história daquele homem que muitos olhavam e menosprezavam, que muitos olhavam e julgavam, que muitos diziam, não vai dar mais, ele vai morrer aí nessa condição. Mas Jesus, assim como ele mudou a história daquele cego, ele pode mudar a sua história, ele pode mudar a sua condição, ele pode entrar aí na sua casa e libertar o seu parente, os seus entes queridos. Ele pode mudar, ele pode fazer tudo novo, de novo, só basta você crer. E o texto está dizendo aqui que Jesus estava passando por Jericó, porque na verdade o destino de Jesus era Jerusalém. Jesus iria a se crucificar, Jesus iria a ser entregue na cruz do Calvário, ou seja, aquela seria a única oportunidade daquele homem. Ele não sabia disso, mas ele entendeu que diante de uma oportunidade ele tinha que abraçar, porque oportunidades, meus queridos, não se perde, oportunidades são únicas, e ele entendeu isso, e quando ele ouviu o alvoroço da multidão, ele entendeu que aquilo ali seria a oportunidade da vida dele. E ele começou a clamar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Filho de Davi. Ele estava se humilhando diante do Senhor. E ele estava reconhecendo a divindade do Senhor. Filho de Davi. Davi era rei. Então ele estava se humilhando, pedindo a Deus socorro, pedindo a Deus para que mudasse a sua história. E Jesus, quando ele vê uma pessoa se prostrando, se humilhando, clamando, o Senhor, ele para, o Senhor, ele escuta, ele inclina os ouvidos. E foi isso que o Senhor fez, o Senhor parou para ouvir aquele clamor, o clamor sincero, o clamor da alma. E o texto diz que a multidão tentou impedir, mas esse homem, esse cego, nos ensina hoje que diante da multidão, diante do empecilho, diante dos obstáculos, dos bloqueios, nós não devemos parar de olhar, mas nós devemos colocar os nossos olhos em Jesus. E foi isso que ele fez. E foi essa atitude que mudou a história desse homem. E o texto diz que Jesus veio, parou e mandou trazer aquele homem. Isso fala muito ao meu coração. Jesus mandou buscar o cego. Tem pessoas que ela tem força por si só para se levantar e ir até Jesus. Mas tem outras que precisamos ir, precisamos levar o ID do Senhor para que aquelas pessoas pudessem ver Jesus, para que aquelas pessoas possam ver Jesus. Então é isso que Jesus está ensinando aos nossos corações, que diante de um obstáculo, diante de uma grande multidão de empecilhos, que nós devemos olhar para ele. Então esse cego, ele rompe a multidão, Jesus para e pergunta. Olha a pergunta de Jesus: o que queres que eu te faça? Só que Jesus era 100% homem e 100% Deus. Na sua onisciência, ele sabia o desejo do cego. Jesus, ele sabe do seu desejo. Jesus, ele sabe da sua condição. Mas o desejo do Senhor é que você fale para ele. Porque o Senhor quer se relacionar conosco. E o Senhor estava querendo se relacionar com esse homem. E se relacionar fala de intimidade, fala de proximidade, fala de ser íntimo com o Senhor.
Então o Senhor queria ser íntimo daquele cego. E Jesus olhou para a alma dele. E Jesus fala: o que queres que eu te faça? E ele diz: que eu torne a ver. Isso quer dizer que ele já tinha visto a luz do dia antes. Mas sobreveio na vida dele aquele mal que trouxe as trevas para a vida dele. E isso fala muito ao meu coração de pessoas que participavam do corpo de Cristo, que vivia na luz, que resplandecia essa luz, que onde chegava impactava, mas foram alcançados, se deixaram levar pelas circunstâncias e hoje se encontra nas trevas. Voltou de onde veio. Deixou o direito da primogenitura. Deixou a mesa. Deixou de sentar com o Pai. Está comendo as bolotas dos porcos. Mas hoje o Senhor te chama. Hoje o Senhor te dá uma oportunidade. Ele diz: eu não mudei. Quem mudou foi você. Quem mudou foi eu. Nós que mudamos. O nosso Deus, não. E hoje Ele quer te dar uma oportunidade de recomeço. Então, Jesus, diante daquele homem, e ele pergunta, e ele diz qual é o desejo do coração, ele quer ver. E a resposta do Senhor para aquele homem é: recupera a tua vista, a tua fé te salvou. Jesus faz mais do que pedimos. Ele só queria uma cura para o seu físico, mas o Senhor entregou a ele cura no físico, restauração na alma, porque Jesus vai além. Jesus conhece as nossas dores, Jesus conhece as nossas frustrações, Jesus sabe da tua história. Ainda que muitos te apontem, ainda que muitos te julguem, mas o Senhor conhece qual é a sua dor, o Senhor sabe das suas fraquezas. Ele só pede que você fale para Ele, que você seja sincero, que você exponha aquilo que dói, aquilo que te entristece, fale para Ele. Porque Jesus é bálsamo para as nossas vidas. Então, Jesus entregou o milagre àquele cego. E sabe o que alegra o meu coração? É que ele recebe a salvação. E o texto diz que imediatamente ele viu e seguiu a Jesus. Todas as nossas dores, todos os nossos problemas, tudo aquilo que vem sobre nós tentando nos paralisar, tentando nos afastar do caminho, tentando tirar os nossos olhos de Jesus. Se nós permanecemos fiéis a Ele, se nós continuarmos no foco, olhando para Jesus, todas essas tribulações que vêm sobre nós, vai ser para contarmos testemunho de que o Senhor faz, e de que o Senhor é, e de que Ele continua o mesmo. E foi isso que o cego fez. O cego passou pelaquela tribulação, ele foi menosprezado, ele sofreu, ele passou por tribulação, mas quando ele teve um verdadeiro encontro com Jesus, a história dele mudou. E ele contou o testemunho dele por onde ele passava. E não só ele, mas toda a multidão que estava com ele contou que Jesus faz, que Jesus fez, e que o mesmo Deus que operou ontem na vida daquele cego, Ele pode operar hoje na sua história. Eu já quero concluir dizendo que Jesus é o mesmo, Jesus não mudou, Jesus tem salvação para a sua alma, Jesus tem cura para você, Jesus tem libertação para o seu filho, Jesus, Ele conhece as suas petições, ainda que muitos não conheçam e te julguem pela sua aparência, porque aquele cego era julgado, era condenado, mas quando Jesus decidiu passar por Jericó, porque Jesus marcou o tempo, Jesus tinha um tempo, Ele passou na vida daquele homem, e aquele que era como coitado, que vivia prostrado, passou a anunciar que Jesus fez na vida dele. Aleluia. E é isso que Jesus quer fazer na sua vida e na minha vida. Jesus quer que você anuncie que Ele salva, que Ele continua o mesmo, que Ele tem poder, que Ele é único, que Ele é digno e que Ele é vivo. Amém? Então recebe essa palavra no seu coração, porque Jesus, Ele tem uma bênção especial para você que me escuta nesta noite. Porque o poder do Senhor alcança gerações e gerações. E o Senhor está te alcançando nesta noite. Amém? Glória a Deus.